Amém, amém, amém. Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João. Nós vamos ler 3 versículos. Primeiro João 13, de 34 a 35 e na sequência João 15, verso 15. Diz assim Jesus, João 13, de 34 a 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Em João 15, 15, uma viradinha aí de folha. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante das Tuas palavras, do Teu Evangelho, e humildemente nós pedimos, clamamos, rogamos a iluminação do Teu Espírito, Pai. Não somente para a gente entender com a mente, mas para nós entendermos na nossa alma o que significa seguir o Senhor. Que a Tua palavra gere o efeito que só o Senhor pode fazer em nós. E que a gente saia daqui transformados por aquilo que o Senhor nos legou. É o que a gente te pede em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Com certeza você em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, você foi questionada sobre a questão da igreja. Que negócio é esse de igreja? Você fala que você vai para a igreja, só que tem um monte de igreja. Por que vocês são tão divididos? Por que tem tanta igreja protestante, tanta igreja evangélica? Já ouviu esses questionamentos? A pessoa, uma situação assim de, eu não diria confronto, né, de debate, mas de indagação. Questionarmos por que a gente frequenta igreja, porque a gente faz parte de uma comunidade de fé, simultaneamente ao fato de que existem inúmeras opções no cardápio. E essas inúmeras opções, elas geram esse tipo de sinalização. Eu acho que o questionamento das pessoas em relação a gente não está errado. Ele faz todo sentido. Ora, vocês não pregam unidade? Vocês não falam de amor? Vocês não falam que vocês são irmãos e irmãs? Por que tem tanta igreja então? Por que tem tanta igreja? É um questionamento absolutamente justo. E algumas pessoas de tradição protestante, elas respondem a esse questionamento dizendo assim: tem várias igrejas, tem várias denominações, porque existe na tradição protestante a liberdade de pensamento, o livre exame. Então, na medida em que você tem o livre exame, a liberdade de pensamento, isso produz vários tipos de expressões religiosas, vários tipos de instituições religiosas, vários tipos de denominações, de tradições protestantes e assim por diante. Mas eu, particularmente, e eu não estou sozinho nessa, eu acho que não é essa a resposta que justifica nós termos inúmeras denominações protestantes. A resposta me parece que não é a questão do livre pensamento. Não é a questão da gente ser livre para acessar o texto bíblico. Não é. É justamente o contrário. É justamente porque a gente não é livre para pensar, a gente não é livre para examinar a Escritura, é justamente por conta dessa rigidez de pensamento que os cismas, eles são produzidos, eles acontecem. Ou seja, imagina só que você está numa comunidade de fé. Vou dar um exemplo de séculos e séculos atrás, tá? Hoje em dia, graças a Deus, alguma coisa a gente evoluiu, em alguma coisa. Não foi tanto assim, mas alguma coisinha melhorou. Então, presta atenção, eu estou falando lá do século XVII. Você chegava e falava assim, é o seguinte,
Aqui a gente vai batizar criança, bebê. A gente vai batizar bebê. Aí o pessoal batizava bebê e tal, não sei o quê. Aí chegou uma turma que falou assim, não batiza bebê não. Só pode batizar adulto, que tem consciência para batizar. Ao invés da divergência, da liberdade de pensamento, do livre exame para avaliar esse tipo de divergência doutrinária, acontecer em termos de tolerância, em termos de respeito, em termos sadios, nada bélicos. O que aconteceu lá no século XVII? Guerra, meu irmão e minha irmã. Sangue. Sangue mesmo. Guerra religiosa. Por conta do quê? De divergência doutrinária. Ou seja, cada um estava tão convicto do seu ponto de vista sobre batismo, sobre ceia, sobre sistema de governo de igreja, tão convicto, radicalmente convencido sobre o seu ponto de vista, que a pessoa que pensava diferente, o que você acha que vai acontecer quando você está lidando com alguém que está absolutamente convicto do seu ponto? Não é uma questão do tipo, olha, eu acho, me parece, que a minha interpretação ela é mais razoável que a sua. Não é isso. Não, é assim que funciona e ponto final. Deus mandou ser assim. Aí o outro que fala que não era assim, ele também falava o quê? Não, mas Deus falou para mim que era desse jeito. Para mim é desse jeito e ponto final. Guerra. Aí cada um abre uma igreja. Essa lógica, irmãos, essa rigidez, esse absolutivismo, essa coisa de você ter um pensamento único e não ter nenhum tipo de maleabilidade para o diferente, é isso que gera divisão. É isso que gera o cisma. É isso que nos divide. Eu estou convencido de que se a gente, enquanto comunidade de fé, Igreja Batista em Quitaúna, porque eu vou abrir um parênteses aqui, a minha preocupação não é com a igreja brasileira, tá? A minha preocupação primeira é com a gente aqui. É com a gente. A minha utopia de igreja é bem modesta. Eu estou pensando na igreja local. Igreja Batista em Quitaúna. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar preocupado em querer resolver o problema do mundo. Vamos tentar resolver um dos nossos problemas, as nossas questões aqui pertinho. Se a gente tiver esse tipo de lógica operando aqui dentro, gente, nós vamos nos dividir. Nós vamos nos matar uns aos outros. Nós vamos deixar de falar com o outro irmão. Nós vamos virar a cara para pessoas. Nós vamos fazer fofoca. Nós vamos nos violentar de tantas e tantas maneiras. De tantas e tantas maneiras. Se nós tivermos um modo de pensamento rígido, especialmente do ponto de vista doutrinário, dogmático, a gente vai se dividir. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para a gente nessa noite é o seguinte, que eu acredito, eu estou convencido, isso eu não estou convencido porque eu tirei da minha cachola aqui, por conta do texto sagrado, por conta de Jesus de Nazaré, por conta dos evangelhos, que o que vai possibilitar que nós sejamos igreja, comunidade, família de Deus, irmãos e irmãs que estão unidos, que vivem em unidade, é o amor. O amor é o que determina. O amor é o tipo de elemento que faz com que haja liga em nosso meio. Nós não somos clube. Um clube, todo mundo tem que ter o mesmo padrão. Todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Todo mundo tem que ser da mesma classe social. Todo mundo tem que contribuir financeiramente com o título do mesmo jeito. Isso é clube. A igreja não é clube. A igreja é um lugar em que nós, apesar de sermos diferentes, apesar de muitas vezes pensarmos diferentes, as diferenças não são justificativas para nos separar, porque tem uma coisa acontecendo na igreja e na comunidade de fé, que é o amor. E esse amor
é o que faz a gente caminhar junto. É o amor que faz a gente ser sensível um para com o outro. É o amor que produz em nós um tipo de afeto que faz com que eu te chame de meu irmão, de minha irmã, que eu diga para você quando o pastor fala assim, vira para o seu irmão perto de você e fala para ele, eu te amo. E quando eu digo eu te amo, esse eu te amo não é uma mentira. É algo que vem do fundo da nossa alma. Ah, mas esse irmão cria filhos diferente do que você cria. É, cria. Esse irmão em algum ponto teológico ele pensa diferente de você, pensa. Ah, mas esse irmão ele acha que a igreja podia ser melhor se não tivesse o varalzinho com as lampadazinhas amarelas. É, ele acha. Mas o que nos une não são essas coisas. O varalzinho tá lindo, tá? Tá lindo. Não critica o varalzinho, não. Brincadeira, não brincadeira. Pode criticar o varal se você quiser. Mas o que nos une, o que nos possibilita sermos um, é o amor. O que faz a gente, mesmo não sendo parente, a gente não é parente. A gente não veio da mesma família, a gente não cresceu no mesmo lugar, a gente não cresceu na mesma cultura. Mas a gente fala, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Se você precisar de dinheiro, a comunidade está aqui para te ajudar. O que o João Marcos falou sobre que missão é verdade. Acontece. Uma família precisa ser socorrida. Pastor, a casa caiu. Preciso de apoio, preciso de ajuda. Nós, como comunidade, não é a diretoria da igreja. Nós, como diretoria, a parte administrativa, a tesouraria da comunidade, gere os recursos de todos nós. E a prioridade nossa é acolher quem está precisando, quem está carente, quem está necessitado. E a gente não pergunta, mas eu não ligo, mas ele pensa teologicamente igual o pastor para ser ajudado? Não tem isso. Mas ele torce para o mesmo time, para o melhor time do mundo, São Paulo? Não pergunto isso. A gente não está entendendo o que eu estou dizendo? É o amor que faz com que nós sejamos igreja. É o amor que produz no nosso meio, irmãos e irmãs, tolerância. É o amor que possibilita, que abre caminho para o respeito mútuo. É o amor que possibilita a nossa convivência bonita, sadia. É o amor que faz com que a gente seja um em Cristo Jesus. Apesar dos inúmeros tipos de pensamento que a gente pode ter entre a gente. É óbvio que existem elementos que fazem com que a gente se aproxime da IBQ, em que haja convergência. Mas essa intolerância no modo de pensar, tipicamente protestante, esse negócio está no nosso DNA. A gente herdou esse negócio. E a gente precisa nessa noite, irmãos, ficarmos atentos para priorizar aquilo que faz a gente ser um. E não é o dogma, não é a doutrina, não é a rigidez, não é a absolutização de qualquer tipo de pensamento. É o amor. É isso que vai ser determinante para a gente poder seguir junto. E é isso que vai ser determinante para a gente deixar um legado bonito. Porque eu estou cansado de ir por aí no mundo acadêmico, lugares aí com intelectuais, gente importante, que olha e fala, vira e mexe, uma verdade. Século XVII do protestantismo na Europa é um banho de sangue. Se eles pudessem, uma vez eu ouvi de um intelectual falar assim, se eles pudessem, eles se matavam a todos. Todos eles morriam. Se desse, se fosse possível. De tanta violência religiosa. É esse o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos e filhas? É esse o legado que a gente quer deixar para os pré-adolescentes, para as crianças que a gente orou aqui há pouco? Memórias. Não, meu pai estava lá na assembleia que voou a cadeira. Meu pai estava lá na assembleia no dia que expulsaram a pessoa da igreja. Meu pai estava lá na assembleia que a fulana foi disciplinada lá publicamente. E todo mundo ficou sabendo do pecado dela. Meu pai estava na assembleia, minha mãe estava lá. Eu estava lá, eu vi. O dia
que a pessoa foi ser batizada e falaram assim, será que pode ser batizado mesmo? Vamos montar uma comissão para estudar o caso dele, porque ele usa brinco. Será que a gente quer isso? Será que a gente quer deixar um legado de violência? Eu estava no dia lá que questionaram se ele podia ou não se batizar, porque ele é diferente da gente. Será que é isso que a gente quer deixar? Será que isso é ser igreja? Igreja, não estou falando clube. Clube, meu amigo, você faz o que você quiser no clube. Define as regras, faz do jeito que está bom. Igreja de Jesus de Nazaré. Será que é isso que a gente quer deixar? Que igreja que nós vamos legar para os nossos filhos? E aí o que é determinante para a gente entender nessa noite? Que o que vai definir a qualidade da herança que nós vamos deixar enquanto espírito de comunidade, enquanto tipo de comunidade para as próximas gerações, está conectada, depende do nosso testemunho. Depende da nossa prática, depende das nossas atitudes, depende do quanto o nosso testemunho e, portanto, atitudes, ações, etc., estão pautadas e movidas por esse amor que a gente está falando aqui. É isso que vai ser fundamental. E nós, à luz do Evangelho, à luz do relato de Jesus de Nazaré, é decisivo a gente perceber que o futuro, a gente está falando de legado, a gente está falando de futuro. O futuro, ele é construído por nós. Futuro não está aberto assim, né? Um negócio que vai... Não está escrito nas estrelas o futuro. Não está determinado o futuro, ele não está aqui. Ele está sendo construído por cada um de nós. Por cada um de nós. Ou seja, se a gente sair aqui, for ali na festinha caipira da comunidade, você virar por mão lá e falar assim, vai te catar, sai fora daqui, eu não gosto de você, e brigar, você está construindo o futuro. Se você pegar a cadeira e tacar na assembleia, na cabeça de um outro irmão, de uma outra irmã, que você não gosta, que você não gostou do comentário, da opinião, etc., você está construindo o futuro. O futuro depende das nossas ações. O futuro depende de nós. Nós precisamos entender que nós somos a semente do futuro. Nós somos a semente. Nós estamos sendo plantados, as nossas vidas, as nossas ações, os nossos olhares, as nossas falas, as nossas ideias, o nosso jeito de ser está sendo plantado nesse solo que a gente chama Igreja Batista em Quitaúna. E as nossas vidas enquanto semente, elas vão frutificar. Talvez a sua vida vai frutificar quando você ainda não estiver aqui. Talvez você não esteja aqui, mas a semente da sua vida, quando você vier a morrer, a sua vida vai ser uma semente. O que você fez, as escolhas que você tomou, crucifica ou não crucifica? Lembra, Jesus ou Barrabás? Tem gente que escolheu Barrabás. Aquela vida foi uma semente de um tipo de fruto que levou Jesus para a morte. Agora, lembra de João e das mulheres? Ficaram com Jesus até o fim. É outro tipo de semente. Então, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões são sementes que estão construindo um futuro que não está pré-determinado, ele está em aberto. Quem vai fazer a Igreja Batista em Quitaúna ser um legado bom para os nossos filhos ou não, somos nós. Cada um de nós. E a vida, gente, a vida de Jesus de Nazaré, que é o nosso referencial, a vida de Jesus de Nazaré, que é o nosso mestre, a vida de Jesus de Nazaré, na qual nós participamos desse segmento,
nós seguimos Jesus, nós praticamos Jesus, nós vivemos Jesus. É uma vida, uma vida testemunho semente. Jesus teve a vida dele, as escolhas que ele fez, o jeito que ele viveu, foi um testemunho semente, que deixou fruto para a existência, que impactou a história da humanidade. E quando a gente olha para Jesus de Nazaré, a gente está diante de uma grandeza, de uma potência, de uma influência incalculável. Era assim, era insonhável, assim, sonhava, não sei se existe, mas não era possível sonhar, imaginar que a vida de Jesus de Nazaré, que as escolhas que ele ia tomar na vida, na biografia dele, produziriam a gente aqui em Osasco. Nós estamos aqui falando de amor, falando da possibilidade da gente viver de um jeito bonito, por causa de Jesus de Nazaré. Ou seja, olha a qualidade desse testemunho, olha o tipo de vida que esse homem viveu, olha o tipo de manifestação nessa terra que ele teve, ao ponto de nos impactar até hoje, mais de 2000 anos depois. Olha o legado, o tamanho, a dimensão, a proporção desse legado. Isso é um negócio extraordinário. A morte de Jesus na cruz, ela tinha uma aparência de maldição. A morte de Jesus na cruz tinha todas as características de pura violência. A morte de Jesus na cruz tinha a aparência até de vingança. Vingança, inclusive alguns vão elaborar quase como se fosse algo do próprio Deus Pai, castigando o filho, punindo o filho. A morte de Jesus na cruz, ela tem todas as características de um elemento puramente sangrento, terrível. A cruz é o lugar do maldito. Só que aquele ato de Jesus, aquela atitude de Jesus de se deixar entregar por nós, de se submeter ao Império Romano, de se submeter àqueles religiosos fanáticos, e de topar ser esse testemunho semente, fez aquela cena terrível e sangrenta virar pura vida, entrega, generosidade, ato de amor. O fato de Jesus se doar, meu irmão e minha irmã, em amor por cada um de nós, assim, é um negócio que é uma loucura. Como que alguém faz o que ele fez? Como que o justo dá sua vida por injustos? Como que o justo lava o pé de Judas? Como que o justo acolhe o Pedro que o nega 3 vezes? Como que o justo, ele faz um ato de amor daquele por uma humanidade como a nossa humanidade? Como que um justo padece daquele jeito por amor a pessoas que ele não tinha uma afinidade? Estão entendendo? Ele não estava ali morrendo por causa da Maria, que era a mãe dele. Eu tenho certeza que cada um de nós, se a gente precisasse morrer por causa de uma mãe, morrer por causa de um filho, imagina se eu precisasse morrer por causa da minha filha, dar um braço. André, você daria um braço para a sua filha ser feliz? Pode cortar. O direito que eu escrevo, inclusive. Pode cortar. Fácil. Não é difícil essa decisão. Agora, você daria 2 braços, 2 pernas, a sua vida, você seria crucificado por quem você não conhece? Pelos filhos dos outros? Por quem você não tem afinidade, por quem você não chama para comer uma pizza, por quem você não... Entendem? Jesus, ele fez da sua vida um testemunho semente que manifestou um símbolo de um amor
que a gente não é capaz de discernir, de entender, mas que é tão potente que faz a gente até hoje estarmos aqui pregando, ensinando, caminhando, segundo o discipulado desse homem de Nazaré, desse Deus que se fez carne, que se esvaziou de si mesmo, para mostrar para a gente o que é verdadeiramente ser humano. E ser humano é viver um tipo de vida cuja semente, ela brota em generosidade, em entrega, em partilha, em amor, amar sem perguntar a quem. E aí você quer substituir esse amor para fazer a gente ser um, por se o batismo é por aspersão ou por imersão, meu irmão e minha irmã. Você quer substituir esse amor de Jesus de Nazaré como critério único, definitivo, decisivo, para nos fazer ser igreja de Jesus. Se a gente crê na predestinação, se a gente não crê na predestinação. Você quer substituir esse amor, por se tem varalzinho com luz amarela ou branca, para definir se a gente é um? Estão entendendo a loucura? Estão entendendo a desproporcionalidade? Como é assim um negócio que não cabe, que não tem sentido? E a ressurreição desse Cristo, a ressurreição de Jesus, ela é o fruto que brotou dessa semente. Ela é o fruto. E é um fruto que continua a se mostrar e aparecer até hoje. Nós estamos aqui porque a gente crê, como o André bem falou, não é uma metáfora, não é uma abstração filosófica. Nós cremos que Jesus está no meio de nós. Nós cremos que o ressurreto está se manifestando aqui nos nossos corações. Nós cremos que o ressuscitado está agindo em nós, transformando o nosso coração, para o conformar ao Espírito dele, que é esse amor, esse louco amor, esse amor que não cabe nas nossas categorias, que não cabe na nossa razão, que não cabe. E o que Jesus nos legou, meu irmão e minha irmã? O que Jesus nos legou? Ele não nos legou sectarismo. Ele não nos legou um espírito que divide, que guerreia. A rigor, isso é coisa do diabo, o diabolos, o divisor. Jesus não. Jesus nos entregou, nos legou um fruto de amor, de amizade, de generosidade. Jesus nos trouxe um tipo de espírito para nos inspirar a viver aquilo que não tem sociedade no mundo que consiga viver. Tem um amigo meu que está aqui, que ele falou para mim um dia o seguinte, falou assim: "Ó André, não tem coisa mais revolucionária do que o trabalho da pastoral, da comunidade de fé. Eu tenho as minhas convicções políticas, eu tenho as minhas ideias, tem coisas que eu acredito, que eu gostaria de ver acontecendo, mas no final das contas o que eu acredito mesmo é nesse mistério da comunidade." Foi mais ou menos por aí, né? É isso. Eu não sei se está entendendo a mensagem dessa noite, mas o que eu estou dizendo para você é que a gente herdou e tem o privilégio de tocar em um tipo de fruto mais poderoso, mais contundente, mais subversivo, mais revolucionário do que qualquer outra coisa humana que a gente podia inventar. Jesus de Nazaré, aquele que fala para os seus discípulos: vê se isso aqui vira uma igreja poderosa, institucional, cheia de... Não, olha o que Jesus fala, João 13, 34, 35. Eu estou dando para vocês um novo mandamento. Esquece o que os fariseus estão falando. Esquece a religião do templo de Jerusalém. Esquece essa hipocrisia.
Esquece essa brincadeira de criança. Esquece essas bobagens, esquece isso. Eu estou dando para vocês um novo mandamento. É um novo. Vindo daquele que é o verbo que encarnou. Então assim, Jesus, segundo o que a gente crê, ele veio da eternidade e encarnou. O Logos se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós. E depois desse esforço fenomenal que a gente não consegue entender, ele vem e dá para a gente um novo mandamento. Qual que é esse mandamento? Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Como eu os amei. Como que ele amou? Lavando o pé de traidores. Sendo misericordioso com gente que negou ele. Manifestando graça e amor em meio àquele sangue na cruz, dizendo para aquele bandido que estava ao lado dele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que diante daquela gente perversa, com pedra na mão, para matar uma mulher, pega em adultério sem o marido lá. Estão entendendo o tamanho da insanidade? A mulher é pega em adultério, e cadê o marido que adulterou? Adulterou sozinha? Aí Jesus, ele consegue naquela situação, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, as pedras caem. Ah, meu irmão, se eu fosse Deus encarnado, eu não sei o que eu faria não com aquelas pedras lá. Falei, meus amigos, vocês vão sentir que é uma pedrada, acho. Deus que me perdoe. Que perversão, que maldade daquele povo. As pedras caem, ele ama aquela mulher, ele dá uma lição, ele é paciente com os fariseus. Quantos e quantos fariseus você vê Jesus conversando? Quantas parábolas ele conta para eles? Como se estivesse dizendo assim, né? Eu quero que o coração duro de vocês, até de vocês, que são perversos, são hipócritas, até vocês eu amo com amor que não cabe em mim. É para vocês que eu contei o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ele contou para dar uma resposta para fariseu. Para gente que queria a morte dele. Olha o amor de Jesus. E ele fala isso, um novo mandamento os dou. Amem uns aos outros como eu os amei, como eu os amei. Misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juízo, meus irmãos. Se a gente não acreditar que o amor é mais potente para transformar a vida de um ser humano do que o medo, do que a religião que manipula. Se a gente não acreditar nisso, desculpem, nós não acreditamos no Evangelho. Nós não acreditamos no poder do Evangelho. A gente acredita em outra coisa. Em outra coisa. Desse modo, todos saberão que são os meus discípulos. Como? Se, como diz as traduções mais antigas, se vos amarem uns aos outros. Se houver amor entre vocês, saberão que vocês são os meus discípulos. Olha, tem uma galera aí vivendo um negócio, tem o nome de Jesus, tem o nome de Cristo, mas não tem nada a ver com esse Cristo. Tem nada a ver com esse Jesus. As pessoas sabem que muita gente é da igreja tal, da igreja tal, da igreja não sei o que lá, da igreja que tem isso, da igreja que faz aquilo, da igreja não sei o que. Mas discípulo de Jesus só tem um jeito das pessoas saberem que nós somos. Se a gente se amar uns aos outros. E não é amar só quem é bonitinho e quem a gente gosta de comer pizza junto. É amar uns aos outros. Inclusive Jesus, né, no Sermão da Montanha, como o João citou, amar até o inimigo. O inimigo. Amar quem a gente gosta é fácil. A justiça de vocês, Jesus vai ensinar, tem que exceder a dos hipócritas. Exceder. E aí João 15,15 é surreal. Aí é surreal. O verbo encarnado, Jesus de Nazaré, vem e fala, já não os chamo servos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido de vocês.
esse amor, essa amizade de Deus, é o legado que Jesus de Nazaré deixou para a gente. A semente que foi o corpo de Jesus, sendo ofertado em nosso favor, é uma semente cujo fruto não dá em formato de um império poderoso, de quem vem armado para matar, para destruir, para assassinar, para controlar, para gerir, para manipular. O fruto da semente de Jesus de Nazaré é amor, é amizade, é alguém que ama os seus discípulos ao ponto de não os chamar mais servos, mas amigos. Amigos. O nosso testemunho semente, em outras palavras, a tua vida, a minha vida, o jeito que nós estamos vivendo, está produzindo o quê? Está produzindo o quê? Quando a semente, que é a nossa vida, ela estiver a ponto de frutificar na terra da existência, o que vai brotar ali? Mais uma denominação? Mais um conjunto de doutrinas? Mais sectarismo? Mais violência? Mais sangue? Mais juízo? Ou vai brotar ali amizade e amor? O que a semente, que é a nossa vida, vai deixar, vai legar para quem está vindo depois da gente na nossa comunidade? Essa é uma pergunta fundamental, principalmente para quem é pai, mãe de filho, né? Pai e mãe de filho. Na sua casa, quando você semente começa a se mexer e nasce alguma coisa de você, o que nasce? Nasce um tapa? E respeita, meu, fala direito comigo. Pau. Nasce o quê? Nasce aquele tipo de espírito, aquele tipo de atmosfera que você depois fala assim para os seus amigos, para as suas amigas. Só de olhar ele já me respeita. Só de olhar ele já para de falar. Sabe aquela coisa? Será que é isso? Será que isso tem a ver com Jesus? Será que um dia a Anne vai falar, nossa, só do pai olhar para mim eu já ficava com medo. Será que eu estou sendo uma semente do quê? Jesus de Nazaré? Quem dá a última palavra aqui sou eu. Isso vale para homem, isso vale para mulher, né? Os autoritarismos dentro de uma família. Na igreja, não pisa no meu calo não. Está aqui minha carteirinha aqui, ó. Estou aqui desde tal dia. Será que é isso? Que tipo de o que vai gerar? O que vai nascer? Que tipo de comunidade de igreja batista em Quitão? Não é isso que a gente vai discutir semana que vem no retiro. Sendo comunidade. Que tipo de comunidade a gente vai ser? Irmão, a questão não é doutrina, não é o dogma. O foco não está nisso, porque se o foco tiver... Eu não estou falando que isso não é importante. Eu sou teólogo, adoro teologia, leio teologia, e tudo que a gente faz aqui tem teologia. Agora, não é a escrita da proposição teológica que vai fazer a gente se amar, que vai fazer a gente ser... Isso pode fazer, principalmente, tem potencial para nos dividir, para gerar cisão, para gerar violência entre nós. O que revoluciona o mundo, o que transforma a realidade, o que faz o futuro ir para um lugar bonito, esperançoso, é o amor, a amizade que brota, que nasce de uma semente parecida com Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Lembre-se de Cristo, Ele é a nossa referência. Se vos amardes uns aos outros, esse é o novo mandamento que eu dou, amem-se. Se vocês se amarem, saberão que vocês são os meus discípulos. Vocês que não são servos, são os meus amigos. São os meus amigos. Que a nossa comunidade seja uma comunidade de gente que ama, de gente que sabe que Deus é nosso amigo e que a gente possa ser amigo uns dos outros. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai eterno,
Eis diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, quem nós somos, Pai. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que nos habita, o Senhor sabe do nosso potencial para destruição, para um espírito cismático, para um espírito bélico, violento. O Senhor sabe, Pai. Mas nós queremos, Senhor, confessar aqui os nossos pecados e nós queremos ser inspirados pelo seu testemunho, Deus. Pela semente potente que foi a tua vida, que nos faz estar aqui nessa noite. Que a gente possa, inspirados pelo Senhor, fazermos dos nossos corpos, fazermos da nossa carne, semente a ser semeada no chão da vida, para brotar amor, para brotar amizade, e que a nossa comunidade de fé possa ter como parâmetro, como aquilo que nos une, aquilo que nos liga, aquilo que nos conecta, aquilo que nos aproxima, aquilo que nos faz irmãos e irmãs, aquilo que nos faz teu povo, aquilo que nos faz tua igreja. Amor, amizade, tolerância, domínio próprio, mansidão, paciência, bondade, esperança, amor. Faz isso em nós, Pai, para que a nossa comunidade, ela possa ser um legado para esse bairro, para essa cidade, para aqueles que aqui convivem, que existe um jeito muito louco de viver, louco como o teu amor, é um amor que não cabe na nossa mente, na nossa cabeça, Pai. Mas obrigado porque a gente pode sentir, experimentar Ele. Que a gente viva isso, cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar em pé e cantar mais uma vez? É no partir do pão